beleza? Eu sou o professor Antônio Abreu, de Língua Portuguesa e Redação. Trabalho no curso Progressão há quase 10 anos, especificamente com as turmas militares. Estou muito feliz de participar do CONACOMIL, Congresso Nacional de Concursos Militares. Falarei sobre o concurso da ESA, Escola de Sargento das Armas, beleza? Este ano, 40 questões, entraram 4 questões de inglês. Vamos lá, a minha parte é a língua portuguesa, então eu separei os assuntos que mais caem no concurso. De que forma? Trouxe questões da ESA para você ver na prática e ficar mais rápido, beleza? Em poucos minutos passarei vários bizus para você. Vamos lá, o assunto que cai todo ano, acentuação gráfica. Olha como a prova pede. Assinale a alternativa que os vocábulos estejam acentuados pela mesma razão. Se você separar as sílabas, você já acerta. Parabéns é a última que é forte. Ambos é a penúltima. Então, última, oxítona, penúltima, paroxítona. Fora. Exército, antepenúltima, proparoxítona. Qual é a regra? Todas são acentuadas. Jockey, penúltima. Paroxítona terminado de tom. Fora. Letra C, hífen, palavrinha muito cobrada nos concursos. Paroxítona terminada em N. Em N tem acento. NS não. Beleza? Também, oxítona terminada em N. Fora. Lápis, paroxítona. País, hiato. Separou o ato I, hiato, I e U, seguido ao nome de S, tem acento. O que acontece? Regras diferentes. Gabarito, letra D de dado. Chapéu, herói. De tons abertos, el, ei, oi. Na última sílaba possui acento. Beleza? Vamos lá. Questão número 2. Aí, ó. Há um caso típico de palavra formada por composição. Um assunto que cai também todo ano. Ano passado foi a questão mais difícil de todos os tempos da ESA. Uma questão dificílima sobre esse assunto. Agora eu trouxe uma questão comum. O que ele quer? Processo de formação de palavra. Há 2 processos, derivação e composição. Composição, 2 radicais ou mais. Derivação, 1 radical só. Ele quer composição, de cada você já tem um gabarito. Ó. Água mais ardente. Água mais ardente, se você juntar, vai perder um A. Se perde um A, é aglutinação. Se não perde, por exemplo, passa mais tempo, juntou. Não perdeu, justa a posição. Mas nem isso a ESA perguntou. Ela foi bem mais tranquila. Ela só quer saber composição, mais de um. Você pega pesca, pescar. Perdeu o R e ficou pesca. Derivação regressiva. Amanhecer e repatriar, forma verbo. Olha o macetinho, ó. Parasintética, forma verbo. Derivação parasintética. Perigosamente, mente, ó. Sufixo formador de advérbio. Fora. Nós temos aqui água mais ardente, é a única palavra que possui mais de um radical. Beleza, galera? 3. Marque o item de análise morfológica da palavra sublinhada não está correto. Então ele misturou as classes gramaticais. Sempre cai umazinha dessa. Por exemplo, ó, ele dirige perigosamente. Toda palavra terminada em mente é advérbio. Bateu. Ele quer que não está correta. Cuidado. Letra B. Nada, tudo, alguém, ninguém. Pronome indefinido. Você tem a letra C. Olha a letra C brilhante, ó. Cantar é verbo. Aí, ó, o verbo definitivo, cantar. Só que olha como que ele usou o verbo cantar na frase. Ele colocou um artigo antes. O que o artigo faz? O artigo substantiva qualquer palavra, chamada de derivação imprópria. Caiu na ESA no retrasado. Então, o cantar deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Por que, Antônio? Só por causa desse artigo definido, o gabarito letra C. Metade é numeral. E aqui, ó, os jovens gostam de cantar. Cantar realmente é verbo. Olha a diferença. Aqui é verbo, aqui passou a ser nome. Então, gabarito letra C. Questão 4. Os 2 vocábulos em destaque no enunciado a seguir possuem a função morfológica e sintática idêntica. O que ele fez? Ele juntou a morfologia com a sintaxe. Por que você escolheu esta questão, Antônio? Todo ano cai pronome relativo na ESA. Inclusive, ano passado caiu também o que, de forma tranquila. Beleza? O macetinho que eu dou para o aluno é o seguinte: não existe pronome relativo depois do verbo. Então você já mata, porque a maioria das alternativas que não são a resposta aparecem depois do verbo. Olha só que legal. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Então ele destacou o que e o que. São iguais.
que só aparece a morfologia e a sintaxe. Então vamos embora. O que acontece? Há pai que, o que substitui o termo antecedente. O que é pronome relativo, Antônio? É o pronome que substitui o termo antecedente. Há pai que nunca viu o próprio filho. Para não repetir a palavra pai, ele usou o que? Então esse aqui é o pronome relativo. O pronome relativo pode ser letra A, pode ser letra C. Beleza? Vamos embora. Agora você pega o termo antecedente e coloca no lugar do que. Por exemplo, que nunca viu o próprio filho. Quem nunca viu o próprio filho? Foi o pai. Se você esconder o que, vai ficar pai nunca viu o próprio filho. Quem nunca viu o próprio filho? Pai. Então funciona como sujeito. Aqui, marido do que nunca viu a própria mulher. Tira o que? Marido nunca viu a própria mulher. Quem nunca viu a própria mulher? Marido, sujeito. Então você tem o pronome relativo por função sintática de sujeito. Função sintática do pronome relativo cai pouco na ESA, muito pouco. Beleza? Aqui foi uma questão brilhante. Número 5, o número 5 você tem exemplos de verbos impessoais. O que são verbos impessoais? Por que eu escolhi esta questão? Impessoais, esse im, prefixo de negação. Pessoais, pessoa, sujeito, não possui sujeito. Quais são os casos de verbos impessoais que mais caem, os que mais caem na ESA? Verbo haver no sentido de existir, que cai praticamente todo ano, e o verbo fazer indicando tempo. Nós vamos ver uma questão brilhante daqui a pouco. Olha para cá, fenômenos da natureza, verbo ser indicando hora, data e distância, chegar e bastar no sentido de é suficiente. É suficiente. São os verbos impessoais. Olha para cá. Alvorecer. Aqui derrubou uma galera, meus alunos, alguns alunos erraram. Por quê? Porque eles não sabiam o significado de alvorecer. Aí ficaram na dúvida. Alvorecer, sinônimo de amanhecer. Alvorada. Você que vai ser militar, você sabe que vai ser alvorada. Alvorecer, chover, anoitecer, trovejar. Fenômeno da natureza, fenômeno da natureza, fenômeno da natureza, fenômeno da natureza. Se tem fenômeno da natureza, o verbo é impessoal. Não existe ninguém que troveja, ninguém que anoitece, ninguém que chove e ninguém que alvorece. Gabarito, letra A. Elimina as outras, Antônio, rapidinho. Amar não é impessoal. Eu amo você. Pessoal. Você tem aqui, fazer, ser, parecer, haver sim, fazer sim, indicando o tempo, parecer é verbo de ligação e não impessoal. Letra D, correr, Antônio corre, isso é intransitivo. Antônio correu muito, quem corre, corre, beleza? Então não é impessoal, ele é pessoal. Anoitecer, impessoal, chuviscar, impessoal, nevar, impessoal, mas falar é pessoal. Eu falo bastante, pessoal, tem sujeito. Gabarito, letra A. Valeu, galera? Seis. A alternativa que apresenta uma oração na voz passiva. Grava. Ativa, age. Passiva, sofre. Reflexiva, age e sofre. Beleza? Ele quer passiva. Olha a maldade na primeira. Come-se bem neste restaurante. Quem come, come algo. Mas aqui não tem o que ele come. Então o verbo passa a ser intransitivo. Bem é modo, neste restaurante, lugar. Adjunto adverbial de modo, adjunto adverbial de lugar. Então o verbo passa a ser intransitivo mais ser. Isso é difícil. Você é índice de determinação do sujeito. Então apresenta a voz ativa. B. Precisa-se de operário. Quem precisa, precisa de. Transitivo indireto mais ser. Índice de determinação do sujeito, voz ativa. Letra C. A maior parte das reservas florestais foi destruída. Ela destruiu ou foi destruída? Foi destruída. Agiu ou sofreu? Sofreu. Se sofreu, é voz passiva. Gabarito, letra C. Existe voz passiva analítica com dois verbos e sintética com um verbo só e a famosa partícula passivadora. Beleza? Então você vai ter, reservas foi destruída. Locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Gabarito, letra C. Ué, Antônio, não é a D não? O menino feriu-se, ele feriu a ele mesmo, feriu a si mesmo. Reflexiva. Poucos viram o acidente. Você está vendo? Voz ativa. Gabarito, letra C. Quase todo ano cai isso aqui na ESA. Valeu, galera? Número 7. Vamos lá. Beleza, querido? Vamos lá. Questão número 7. O chão da rua está todo molhado. Deve ter, pois. Aqui eu estou falando de um assunto brilhante. Qual é? Conectivo. Te ajuda tanto na prova de língua portuguesa quanto na prova de redação. Você não consegue fazer uma redação brilhante se você não conhece o conectivo. O conectivo ele vai conectar um parágrafo ao outro, beleza? Dando ideia de soma, ideia contrária, ideia de conclusão. Vem para cá. Pois. O pois é
brilhante. Por quê? Um macetinho é assim para você gravar. Pois, antes do verbo explicativo, depois do verbo conclusivo. Gravou? Antes do verbo explicativo, depois do verbo conclusivo. Olha o que ele apareceu. Molhado, deve ter pois. Está depois do verbo conclusivo. Letra D. Gabarito acabou. Letra A, explicativa. Por quê? Só trocar por porquê. Adição, e, da ideia de soma. Oposição, ideia contrária. Mais, porém, contudo, todavia. Letra E, causa. Cai bastante na essa. Ano retrasado caiu uma vez que passou na prova, uma vez que estudou muito. É o macete do K de quê? K de quê você vai passar na prova dessa? K de quê você está estudando muito. Isso é causa. Valeu, galera? De repente pode voltar este ano aí. Então vamos lá. Ele quer pois depois do verbo conclusivo, morreu a número 7. Sempre cai uma questãozinha de conectivo. Beleza? Fica ligado aí. Vamos lá. 8. Marque a opção em que o sujeito da frase é indeterminado. Ano passado caiu o sujeito composto. Né? De repente este ano pode voltar o indeterminado. Cai muito. Essa questão já tem uns 3, 4 anos. Olha que legal. Indeterminado. O que é indeterminado? Verbo na terceira pessoa do plural, você procura o sujeito e não acha. Ou você vai ter verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, ou verbo de ligação mais ser, que é aquele índice de determinação do sujeito. Show? Vem pra cá. Alugam-se casas. Quem aluga, aluga algo. Verbo transitivo direto. Casas, objeto direto. Só que o ser, partícula passivadora, que ano passado veio bonito na prova, transforma o objeto direto em sujeito, mas é simples. Alugam-se casas, casas são alugadas. Beleza? Fora. Anoiteceu rapidamente. Anoitecer, escurecer, entardecer, fenômenos da natureza. Sujeito inexistente. Existe alguém que anoitece? Não. Então não tem sujeito. Valeu? Nas férias mataram meu papagaio. Nas férias da ideia de tempo. Quando? Nas férias. Quem é que mataram o meu papagaio? Você sabe? Eles. Está escrito aqui? Não. O verbo está na terceira pessoa do plural? Sim. Então o gabarito é letra C. Quem é que mataram o meu papagaio, Antônio? Eles. Não está escrito? Indeterminado. Letra D. Revelou-se a identidade. Volta. A identidade foi revelada. Quem revela, revela algo. VPD. A identidade é objeto direto, só que o C transforma em sujeito simples. Núcleo, identidade. Mais uma, vende-se um carro de boi. Quem vende, vende algo, VTD, mais C, transforma objeto direto em sujeito. Então, ó, sujeito simples, letra A, sujeito simples, letra E, sujeito simples, letra D, sujeito inexistente, letra B. Letra C é o gabarito que ele quer, indeterminado. Mas o que mais cai é o sujeito inexistente, que é o verbo haver no sentido de existir. Beleza? Olha a questão número 9, crase. Praticamente todo ano, detalhe, né? Te ajuda bastante na redação, porque cada erro que você comete, normalmente você perde 0,2, beleza? Na sua redação, então muito cuidado. Assinale a alternativa que preenche de acordo com a norma padrão as lacunas da seguinte frase: o professor se refere, ó, um verbo que cai todo ano, eu explico muito para os meus alunos. Quem se refere a. Esse ser é parte integrante do verbo, não posso tirar. E quem se refere a, ele é transitivo indireto. O que é transitivo indireto? Precisa de complemento com preposição. A. Então você vai ter, ó, a. Alunas é feminino. A mais o as, artigo de alunas. A com as, crase as. A com as, crase as. Então aqui eu tenho crasa. A as alunas dispostas. Então tem crase. Pode ser a, pode ser a B ou a C. E aqui, ó, nos dois espaços tem um macete que eu dei para o aluno. Tem uma musiquinha que diz assim, ó, antes de verbo não tem crase. Aqui, ó, vencer verbo. Antes de verbo não tem crase. Então já caiu. Mais uma partezinha da música. Palavra repetida, não tem crase. Você vai ter dia a dia. Não é? Então você vai ter, ó, além disso, dia, palavra masculina. Dia a dia da ideia de tempo, além de ser palavra masculina. Tipo a pé. Ele chegou a pé. Muitos alunos colocam crase em a pé. Pé é palavra masculina, não possui crase. Para você que está começando a estudar agora, grava assim, ó. Antes de verbo, não tem crase. Palavra masculina, não tem crase. Entre palavras repetidas, não tem crase. A no singular, palavra no plural, não tem crase. Valeu? Eliminamos. Então vamos embora. E se refere a crase. Vencer verbo, não tem crase. Dia a dia, palavra repetida, masculina, não tem crase. Se você esquecer a regra do dia da prova, tem um outro macetinho maneiro. Qual é? Você gosta de vencer ou você gosta da vencer? Você gosta de vencer. Se gosta de, crase para quê? Se gosta da, crase a. Se gosta de,
crase para quê? Não tem crase. Valeu? Vamos lá. Com crase, sem crase, sem crase. Com crase, sem crase, sem crase. Gabarito letra A. Valeu? Mais uma, está acabando já. 10. Assinale a alternativa em que a concordância verbal, todo ano praticamente cai concordância verbal. Concordância nominal cai de vez em quando, agora verbal todo ano. E lembra que eu falei no início da aula dos bisus? Quais são os dois verbos que mais caem em concordância verbal? Haver, no sentido de existir, e fazer, indicando o tempo. Dá uma olhadinha na questão. Olha aí, ó, ele quer a correta, a norma padrão é a correta, beleza? Devem haver uma locução famosa de prova. Se o segundo verbo for haver, fazer, variar para quê? É o bisu que eu passo para o meu aluno. Se o segundo verbo for haver, fazer, variar para quê? Outra coisa você grava, haver, VTD, variar para quê, sujeito para quê? Olha que legal. Haver, VTD, verbo transitivo direto. Não varia, ele só aparece na terceira pessoa do singular. E sujeito para quê? Não tem sujeito. Houve um tumulto naquele local. Tem sujeito? Não. Haver, VTD, um tumulto é objeto direto. Só para você fixar. Beleza? Vem para cá. Devem haver. Se o segundo verbo for haver, porque é o principal, o primeiro não varia, porque o haver é impessoal, lembra? Então ele impessoaliza o verbo anterior. Deve haver. Beleza? Letra B. Queria voltar a estudar, mas faltava-lhe recursos. O que é que faltava? Recursos. Recursos faltavam. Falta fora. Não se admitirá exceções. Quem admite, admite algo. VTD. Exceções do objeto direto. Mas calma aí, Antônio. Tá certo? Não, olha isso aqui, ó. Você ligado a VTD, partícula apassivadora. Todo ano ela aparece na ESA. O que ela faz? Transforma o objeto direto em sujeito. Então, se o sujeito está no plural, tem que ser admitirão. Beleza? D. Basta-lhe 2 ou 3 oportunidades. Se fosse uma oportunidade, basta. Agora 2 ou 3, bastam. E lembra que eu te falei no início da aula? Quem é o gabarito? Fazia 10 anos que ele não vinha a São Paulo. Fazer, VTD, variar para quê? Sujeito para quê? Macete. Fazia 10 anos, certíssima. Gabarito letra E. Valeu, galera? 13, penúltima. Assinale a alternativa em que há erro no emprego da vírgula. Você vai gravar o seguinte: você que não tem muito tempo para estudar e quer acertar a questão da ESA, grava assim, ó: sujeito, verbo e complemento. Qual é o macete principal da pontuação, uma vez que são várias regras? Entre o sujeito e o verbo, não tem vírgula. Entre o verbo e o complemento, não tem vírgula. Do complemento para frente pode ter. Por exemplo, Antônio, vírgula, comprou algo, não pode. Antônio comprou, vírgula, algo, não pode. Antônio comprou uma casa, vírgula, um carro, vírgula. Aí tá beleza, valeu? Só com esse macete. E o último, todo termo deslocado tem vírgula. O sujeito aparece na frente. Se você pegar uma questão que na frente não está o sujeito, como assim, Antônio? Nas férias não tem como ter sujeito, porque não existe sujeito preposicionado. O que é nas? É em mais as. Então, ó, todo termo deslocado tem vírgula. Esse é o segundo macete para você acertar. Vem para cá. Ó, Carla, Antônio, por que tem uma vírgula aqui? Porque aqui é vocativo. Vocativo chama. Carla, leia o primeiro parágrafo para nós. Então está correto. Letra B, Isabel, faltou a aula de cálculo. Você me pergunta, quem é Isabel, Antônio? Calma aí que eu vou te explicar. Aposto explicativo, aparece entre vírgulas. Aluno aplicado do 3º ano, certíssimo. Letra C, entre o local e a data, você coloca vírgula, para dar uma pausa. Belo Horizonte, 13 de abril de 2015, beleza? Letra D, Márcia trouxe para a sala de aula seus cadernos. 1. Livros, 2. Réguas, 3. Lápis e borracha. Estou enumerando. Antônio comprou uma casa, um carro, uma bicicleta. Tranquilo, posso enumerar. Olha a letra E. O que acontece com a letra E? Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Beleza? Quem comprou os últimos livros da livraria virtual? Márcia. Márcia é o sujeito. Entre o sujeito e o verbo não tem vírgula. Primeiro erro. Entre o verbo e o complemento também não tem vírgula. Então, ó, apresenta 2 erros. Você pode falar a frase normal. Márcia comprou os últimos livros da livraria virtual. Essa respirada é a pausa. Você só coloca vírgula na pausa. Então, aqui não tem como você fazer isso. Beleza? Gabarito letra E. E a última, você vai ter, ó, figuras de linguagem. Todo ano aparece. Ano passado caiu o que, Antônio? Ano passado caiu o pleonasmo, noite escura. O que é pleonasmo? Uma repetição de ideia. Beleza? Caiu o Zeugman. O que é isso? Para evitar a repetição do termo que já foi citado. Então, cuidado, vem para cá.
faria isso 1000 vezes novamente. Sua mãe não fala para você? Já pedi para você fazer algo 1000 vezes. Isso é o quê? O exagero. Exagero, como se chama esse exagero? Está aqui, ó, hipérbole. Vem para cá então comigo. Metáfora. O que é metáfora, Antônio? É uma comparação sem conjunção. A menina é uma rosa. Estou comparando a menina com a rosa. Metáfora. O que é? Letra B, hipérbole, exagero. É o gabarito da questão. Letra C, eufemismo, é a suavização. Normalmente está ligado à morte. A minha tia partiu para a eternidade. Para não falar que ela morreu. Aquele rapaz, ele faltou com a verdade. Para não falar que o rapaz é mentiroso. Suavizou, eufemismo. Letra D, antítese. Antítese é só você lembrar de antônimo. Palavra contrária. Céu, inferno. Primeiro e último. Beleza? E letra E, personificação. Uma figura de linguagem muito famosa. Você dá característica própria ao ser inanimado. Por exemplo, Antônio conversava com a cadeira. Como que eu vou conversar com a cadeira? Não é possível. Mas no desenho animado é possível. Você tem a parede ouvir a nossa conversa. Caiu no concurso. Então, muito cuidado. Valeu, galera? Então, rapidamente eu te passei os bisus. Se você precisar de muitas dicas, você pode me procurar no Facebook, Antônio Abreu, e no Instagram. Valeu? Quero agradecer de coração ao grande mestre Diego Corito, que é o idealizador do CONACOMIL, Congresso Nacional de Concursos Militares. Estou trabalhando firme e forte com o meu querido amigo Leonardo Chucrute, do Progressão de Niterói, aprovando muitas pessoas. Nos últimos concursos, os primeiros colocados da ESA, muitos deles foram nossos alunos. Beleza? Temos aí, ó, Lucas Catarina, primeiro lugar do Brasil. Priscila Maria, primeiro lugar do Brasil. Renan Nascimento, primeiro lugar do Brasil. Alexandre, segundo colocado do Brasil. Alexandre Xavier, 9,5 na redação da ESA. E por aí vai, beleza? Qualquer coisa é só você me seguir. Certamente serei muito grato pela sua presença, né, virtual. Ou você pode participar dos meus projetos. Todo mês eu dou algum projetão de língua portuguesa, mais ou menos 100 questões, abordando toda a matéria de língua portuguesa da ESA, do Rio de Janeiro, claro. Valeu? Um abraço para todos, Deus te abençoe e ele tem o melhor para a sua vida. Valeu? Um abraço.